Olá, eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Nascido em Caxias do Sul, criado em Garibaldi, com apenas 28 anos, já acumula experiências incríveis. É tecnólogo em viticultura e enologia e pós-graduado em controladoria, planejamento e controle de empresas, possuindo experiências profissionais em renomadas vinícolas e universidades do setor. Hoje, nós temos o prazer de receber aqui o Lucas Foppa, que é enólogo, diretor e sócio fundador da vinícola Tenuta, Foppa e Ambrosi, presente no Vale dos Vinhedos, Napa Valley e Uruguai. E agora, vamos levantar as nossas taças para dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, Lucas Foppa. Lucas, seja muito bem-vindo ao Wine Now. Gostaria de dar um alô para os apreciadores de vinho? Muito obrigado pelo convite. Queria mandar um abraço a todos que nos escutam, nos assistem. Sou o Lucas Foppa, sou um dos fundadores aqui da Foppa e Ambrosi, vinícola que vai estar compartilhando um pouquinho da trajetória com vocês, com todos que gostam de vinho. Bacana, vamos começar então? Vamos lá. Para dar o start no nosso bate-papo, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a tua primeira experiência de estágio aqui na Moedo Brasil. Foi muito bacana participar da primeira vindima da minha vida com uma empresa tão incrível, que no Brasil tem a produção de Chandon, que é uma marca muito conhecida aí por todos no mundo, né? Apreciadores de vinhos, espumantes. E foi na safra 2013 que eu pude ter essa primeira experiência vinificando e participando do processo com a mão na massa mesmo. Sim. Depois de ter estudado viticultura e enologia, tido sim contato com uva e com elaboração de vinho na faculdade, mas de fato assim na indústria, na vida real, vamos dizer assim, ter feito a primeira vindima ali foi transformador assim para tudo que veio acontecer depois na minha vida e na vida da Foppa e Ambrosi, né? Então, eu me inscrevi para o estágio e pude participar desde do recebimento da uva, a limpeza, isso a gente fazia demais, assim, bastante a parte braçal, assim, da vinificação. E foi realmente muito importante esse primeiro contato ser ali, porque aquilo meio que virou um padrão na minha vida, né? E depois do que eu queria ver em execução nesse universo, e que logicamente nem no meu melhor sonho naquele momento lá eu ia um dia estar à frente de uma vinícola também, né? E poder Sim. Hoje em alinhamentos com a equipe, em reuniões com todos que participam aí da Foppa e Ambrosi Brasil, Estados Unidos e agora com o nosso projeto no Uruguai, né? É inevitável não falar dessa primeira experiência, Sim. né? Que depois eu acabei voltando, eu me apaixonei tanto por esse universo da Moët Hennessy, né? E da Chandon, que eu acabei trabalhando lá por 2 anos no total, né? Uma experiência que era para ser de 3 meses, né? Acabou sendo, ao longo da minha vida, 2 anos, né? E, nossa, são memórias muito boas, assim, de aprendizados do que tem de melhor a se fazer no universo do vinho. Então, eu sou muito grato, assim, sou fã da marca como um todo. Sim. Até hoje, né? E tento, ao máximo, trazer para o nosso negócio esse mesmo nível de exigência, sabe? Esse nível de exigência que eles têm em todas as etapas que eu pude ver lá é algo que eu quero seguir, assim, enquanto projeto e propagar isso no vinho brasileiro, né? Sim, tu considera, então, que esse pontapé inicial na tua carreira, de alguma forma, ele te acrescenta até hoje. Tu vem trazendo contigo essa experiência e tentando colocar em prática também isso que tanto te agregou lá no início. Totalmente, totalmente. São realidades muito diferentes do ponto de vista até de idade de empresa, né? Nós somos uma empresa de 7 anos versus se pegar, assim, marcas super antigas do grupo, né? Ruinart, Chateau d'Yquem,
grandes marcas assim da França, né? São mais de centenas de anos de história e de conhecimento assim no nosso segmento. Sim. Mas eu acho que justamente esse fator, né? Eu poder ter tido essa experiência com uma empresa tão antiga e que tem um prazer por fazer bonito, né? Ecoa na minha vida até hoje, assim, e no negócio, que hoje é quase a mesma coisa, né? Minha vida e o business, né? Então, de fato, assim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, assim, ter tido essa como a primeira experiência, né? Que legal, bacana. Agora, então, nos conta um pouquinho sobre os projetos em que tu participou e o impacto no mercado dos vinhos. Então, eu trabalhei... A primeira experiência ali foi na Chandon, né? Que abriu os meus olhos para todo o universo do vinho que viria depois, né? Eu trabalhei um bom tempo também na Cave de Pedra, que é uma vinícola muito forte no segmento de enoturismo, que também ecoa até hoje muitos dos ensinamentos que eu pude ter lá, né? Foi lá que eu virei amigo do meu sócio, né? Então, o Ricardo Ambrosi, até essa é uma questão que muita gente confunde, ele nunca foi meu colega. O Ricardo estudou comigo no Instituto Federal, né? Na mesma instituição, mas a gente nunca chegou a ser colega de turma. Exato. Nós viramos amigos na Cave de Pedra, trabalhando, principalmente no enoturismo, assim, né? E de lá, depois eu tive uma passagem muito bacana também pela Pisato, que é uma família que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Também pude aprender muita coisa legal com eles, né? Saindo da Pisato, depois eu voltei para Chandon, e aí fiquei ali um tempão. E lá dentro da Chandon, nessa nova área que eu estava trabalhando, que era enoturismo e o trade local, né? Eu pude trabalhar com outras marcas, com marcas de fora do Brasil, né? Não só Chandon Brasil, mas Dom Perignon, Moët, Veuve Clicquot e tantas marcas que a gente admira demais, né? E aí que começou a despertar o interesse de ir para a Europa para viver o velho mundo plenamente, assim. E quem me ajudou muito nesse processo foi o então enólogo da Chandon, né, no Brasil, que é o Juliano Perin, que é uma pessoa também que eu devo muito, assim, vários aprendizados. Um dia, assim, no intervalo, a gente se topou no banheiro, assim, antes de voltar ao expediente, né? E ele, poxa, tu é super jovem, né? Tu tem quantos anos? Juliano, tenho 18, se não me engano. De 18 para 19 eu tinha nesse dia, né, específico. Ele falou assim, tu tem que ir para a Europa, tu tem que ir lá viver uma experiência e tal. E aí eu disse, Juliano, sinceramente eu quero, né? Mas eu não faço ideia de como fazer isso, porque a minha família nunca faltou absolutamente nada, mas assim, eu tava longe de ter a possibilidade de, pai, mãe, me dá aí, sei lá, quantos R$1.000 para eu ir pra Europa para dar uma volta lá e ver o que é o mundo do vinho. E aí ele disse assim, não, mas eu vou te dar o caminho das pedras, né? E ele me ajudou junto com o Ronaldo, que é um enólogo que trabalhava lá na parte de invase também, a me inscrever num programa de intercâmbio vinculado à minha faculdade, né? Então, esse programa era um programa de intercâmbio da, digamos assim, Portugal, Espanha e as antigas colônias, né? Programa ibero-americano de conexão estudantil, enfim. E aí a Bodega Barbadillo, que é uma bodega muito tradicional na produção de vinhos de Jerez, estava procurando estagiários para desenvolver uma pesquisa que media o impacto do manejo do vinhedo na elaboração de vinhos tranquilos, não vinhos de Jerez. Acho que muito olhando para esse movimento que acontece até hoje de redução de consumo de produtos com teor alcoólico mais elevado e tal, eles queriam uma alternativa. E aí eu fui para a Espanha para trabalhar no Centro Andaluz de Investigações Vitivinícolas, né? O Centro Andaluz de Pesquisa Vitivinícola, para a Bodega Barbadillo, medindo isso. E foi uma experiência transformadora por vários motivos. Primeiro, eu era uma pessoa diretamente ligada e responsável, mesmo que com 19 anos de idade, para elaborar esses vinhos. Então foi assim, o meu primeiro choque de responsabilidade grande, assim, né?
Outra coisa, eu aproveitei que eu teria que ir para ali, fiz um máximo, eu trabalhava assim de segunda a segunda guardando dinheiro para poder chegar lá e visitar também a França, visitar a Itália, visitar as Amazons do grupo. Fui para o Champagne a primeira vez, tive contato com enólogos de lá, que foi também transformador e tal. E aí depois eu me foquei bastante nessa atividade ali na Universidade de Cádiz, no Centro Andaluz, né, de pesquisa. E foi algo que até hoje também faz parte do meu dia a dia, do ponto de vista, assim, multidisciplinar, né? Sim. Então, assim, hoje a minha função na FOP Ambrose é tocar os negócios, né? Tanto do Brasil, como dos Estados Unidos, como do Uruguai, parte de gestão, administração. E o meu sócio fica na parte de produção. Mas, logicamente, nem ele nem eu conseguimos fazer tudo sozinhos, né? Nós temos uma equipe maravilhosa. E a gente consegue, hoje, por essas habilidades multidisciplinares, né? E por ter muito cedo esse contato com uma responsabilidade pesada, né? Medir tudo que está sendo feito. E esse é um dos grandes segredos do sucesso da nossa vinícola hoje, né? Então, esse impacto do primeiro estágio foi gigante. Te dá uma visão macro. Total. E se eu precisar ir para o microgerenciamento também, sem nenhum problema, Porque sabe? tu já passou por lá. Por cada etapa. Exato. E aí... é muito importante isso para o teu enriquecimento de trabalho. Subir devagarinho e passar por todos os processos. Sim. As pessoas têm que entender o quanto isso é importante. Não adianta ficar só no topo da cadeia e esquecer que tu tem que saber fazer desde lá de baixo. Exato. Todas as etapas. Exato. E uma coisa que eu sempre divido, assim, com a juventude que está vindo no mundo do vinho, né? Eu tenho 28 anos, ainda tenho muito a fazer, né? Ainda é a juventude. Exato, exatamente. E as coisas aconteceram para mim e para o Ricardo muito rápido, acho que muito porque a gente nunca teve pressa. É meio contraditório, né? Tudo aconteceu rápido, mas a gente nunca teve pressa. O ponto é, a gente sempre esteve muito focado em executar qualquer coisa que deixavam pra gente executar extremamente bem feito. E aí isso vai te trazendo consequências boas, né? Que vão fazendo as coisas acontecerem. Então, lá na Espanha, assim, foi muito bacana ter tido esse primeiro contato com o velho mundo, ter tido esse choque de responsabilidade, ter trabalhado num terroir muito diferente de tudo que eu tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi uma videira em arboleo, assim, ou seja, ela sem sistema de condução, né? Sem ser espaldeira, latada, sem arame. Foi a primeira vez que eu vi isso. Foi a primeira vez que eu vi um solo muito seco, muito rico em calcário, que dava bastante poeira. Foi a primeira vez que eu vi pHs, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não fala no dia a dia de consumo do vinho, mas nos bastidores é algo que a gente monitora muito de perto. Porque o pH, ele dita a regra de vários jogos que acontecem dentro do envelhecimento, da estrutura de um produto, né? Foi a primeira vez que eu vi um pH muito alto, que é algo que não é tão legal, né? Então, às vezes a gente olha para regiões secas, quentes, né? Em comparação a regiões mais úmidas, como é o caso do Rio Grande do Sul, sempre com um olhar de tipo assim, ali é melhor do que aqui. Mas tem problema lá também, e problemas grandes, assim. Então, foi a primeira vez que eu vi um problema diferente, então ter que trabalhar com isso também foi muito legal. E aí, voltando ao Brasil, por mais que eu tinha 19 anos e ia fazer 20, assim, eu voltei em dezembro, em fevereiro, dia 2 de fevereiro eu faço aniversário, eu ia fazer 20 anos, eu tinha 19 anos e já muita cancha, né? Eu continuei trabalhando na Chandon, na volta, né? Eu fiz o meu TCC, no final da faculdade ali, um trabalho envolvendo pH justamente, né? Que foi muito legal, com uma máquina que a Chandon foi pioneira aqui e a gente usa até hoje no nosso produto. E aí, ao encerrar esse TCC, eu entendi que o meu ciclo de aprendizado ali, ele poderia continuar. Mas eu precisava ter contato com outras coisas, assim, foram 2 anos maravilhosos, né? E eu precisava viver uma experiência diferente. Aí eu busquei a menor vinícola que eu já trabalhei na minha trajetória, que foi a Massimo Boschi, que é uma empresa de gabarito em termos de produto, assim. Tem vinhos incríveis, vinhos de envelhecimento longo, o Renato Savares, que é como se fosse um pai para mim, assim.
ele tem uma paixão em desenvolver aqueles produtos, né? Foi ali que eu vi empreendedorismo na veia, no nosso segmento, assim, porque ele também veio do zero, né? Assim como eu e o Ricardo. E foi ali que eu vi que poxa vida, tinha muita coisa pra gente criar no vinho do Brasil, assim, né? Os vinhos envelhecidos é um campo e tantos outros que hoje a gente explora, né? Ali que então virou a chave na sua Sim. cabeça para empreender. Sim, total. Porque trabalhava eu e o Renato, né? Então era muito próximo, assim, era muito legal. Eu tava envolvido. Experiência direta, dia a dia. Dia a dia. Era eu e o Renato. E, assim, foi muito louco porque a gente passou por várias situações tensas juntos, né? Uma delas foi a pandemia, né? Fazer uma safra que nós já éramos em poucos. Fazer uma safra divididos, assim, foi algo muito forte, assim, que nos uniu demais, né? E ter trabalhado com ele em todas as áreas, porque a gente fazia tudo. Quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Era eu, o Renato, a esposa do Renato também começou a trabalhar na empresa durante esse período, né? A gente até brincava que, por mais que a Denise era a esposa do Renato, 001 era eu na ficha, né? Então foi o primeiro funcionário e único por muito tempo, sabe? E, nossa, foi uma experiência que, poxa vida. Então, tu vê, cada elo ali da minha história profissional, né? Pega Chandon, pega Cave de Pedra, pega Pisato, pega Espanha, pega Chandon de novo, depois Máximo Boschi. Cada vinícola tem uma grande contribuição e eu sou muito grato, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de podcast, entrevistas, eu faço questão de citar o nome dessas empresas, porque se não fosse por elas eu não estaria aqui, e eu não estaria com uma história muito legal de sucesso para compartilhar com as pessoas, né? Hoje a gente recebe bastante projetos novos, assim, do vinho brasileiro que falam, poxa, vocês são inspiração pra gente, a gente vê a história de vocês, vê que é possível, tal, e sabe, eu não teria esse prazer de escutar uma coisa dessa se não fosse essas empresas. Então, não sei para qual câmera que eu posso olhar aqui, mas tem, assim, agradeço muito. Vamos lá, o Renato Savares, né, começar por esse caso, o Juliano Perim, o Felipe Mevel, poxa vida, a Flávia Pisato, o pessoal da Cava de Pedra, né, o seu Ivo, enfim, cada um deles, assim, eu agradeço demais, assim, toda vez que eu tenho essa oportunidade eu aproveito para agradecer de novo, né. Que legal, muito bacana ter essa gratidão, reconhecer, porque ao mesmo tempo tu teve a oportunidade, a sorte, seja lá o que for, dessas portas tão maravilhosas, inspiradoras e com tanto te acrescentar, elas foram se abrindo. Sim. Mas tu também soube pegar as oportunidades, tirar o máximo de cada uma daquelas oportunidades e criando laços, conexões com as pessoas para te enriquecer o teu portfólio, para que depois tu pudesse vir a empreender e aí desenvolver a tua carreira aí tão jovem e já promissora e com bastante sucesso, né? E até eu tava agradecendo aqui as pessoas e assim, tentando não deixar ninguém de fora, eu percebi que eu deixei uma coisa muito importante de fora. No meio do período que eu trabalhei na Máximo Boschi, que foi aproximadamente 4 anos, eu saí em 2017 dei um break ali no meio dessa história, né? Pra ir ter a experiência no Napa Valley, né? Então foi onde tudo explodiu de fato a ideia, sabe? Foi, digamos assim, eu comecei a ver claramente algumas coisas que eu não via, né? De oportunidades no mercado, de estilos que eu gostaria de aplicar no Brasil. Eu vi como era trabalhar com o Ricardo, né? A gente trabalhou e morou junto, no mesmo quarto, assim. Então a gente brinca, assim, que ou a gente não se olhava mais na cara ou a gente ia começar uma empresa juntos, É né? um casamento. É um casamento, né? E aí, foi ali também que teve muita coisa, assim, que eu vi que dava pra fazer diferente, que dava pra contribuir pro vinho brasileiro, sabe? O Napa tem uma história muito bonita, que eu espero que um dia seja a história do vinho brasileiro como um todo, né? De reviravolta,
de assumir protagonismo, de fazer o povo local beber o vinho local, sabe? Então toda essa história ali na Valley também foi muito fundamental, e ali teve algumas pessoas chaves, né? O Leo, o Alberto, que é nosso sócio, o Rich e o Luke foram pessoas assim chave também na minha vida e na trajetória do negócio como um todo. Assim. E é justamente sobre isso que eu queria conversar agora contigo. Quero que tu compartilhe aqui conosco como é que iniciou, então, a fundação da Tenuta Fope e Ambrosi, e nessas duas localidades tão distintas, né? Aqui no Vale dos Vinhedos e lá na Califórnia. Exatamente. Bom, apesar do nome da empresa ser Fopa e Ambrosi, né? Tenuta Fope e Ambrosi, Tenuta significa propriedade em italiano, é muito comum na Toscana ter esse nome, né? São sobrenomes italianos como a maior parte das pessoas que são da Serra Gaúcha, né? Então, apesar desse vínculo, né, com a região, nós não somos do vinho. As nossas famílias não são do mundo do vinho, então nós somos outsiders total, assim, né? E quando eu trabalhei nessas empresas todas que eu citei, assim, eu vi muito de perto o que o vinho brasileiro sofre de preconceito, assim, e de dúvida perante os próprios conterrâneos, assim, não só no Brasil, às vezes até no Rio Grande do Sul isso acontece, né? E eu sempre olhei isso e assim, estando nos bastidores, vendo a dedicação, a qualidade dos produtos elaborados e tal, sempre um sentimento de injustiça ficava assim, espetando, sabe, na minha cabeça, e eu ficava pensando, nossa, mas isso não faz sentido nenhum, por que o brasileiro não valoriza, né, tá, toda essa revolta. E também algumas coisas eu via que daria para fazer um vinho diferente, um vinho que não olhasse apenas para o mercado, mas principalmente olhasse para o terroir, assim. Tipo, o que o Rio Grande do Sul tem de diferente e como que essas características podem ser algo positivo para um estilo de um produto que quer assumir um protagonismo, né? Então, pegar a identidade do Rio Grande do Sul e exaltar ela, não tentar esconder ou tentar copiar. Não que as empresas que eu trabalhava fizessem isso, mas era algo que eu via muito que acontecia no mercado. E aí eu disse, poxa vida, por mais que Chile e Argentina dão certo, será que é o caminho? Como é que é isso no mundo? Quando eu trabalhava na Espanha não era assim. Os grandes países, os grandes centros produtores de muito prestígio tinham às vezes mais similaridade com o que a gente podia fazer no Rio Grande do Sul, até em termos climáticos, né? A gente pegar, por exemplo, simplesmente um ponto assim muito tratado por wine geeks, né? E fãs de vinho, né? Eu via muito assim, enófilos, estava tentando lembrar a palavra. Eu via muito assim, poxa, mas Bordeaux, às vezes em termos de umidade, está mais próximo ao Rio Grande do Sul do que um deserto, né? Por que a gente idolatra o deserto, sendo que se o vinho fosse uma religião, né, vamos dizer o catolicismo, o Papa estaria em Bordeaux? Por que a gente fica tentando copiar um negócio sim, que não combina com nós e que está mais distante de nós do que propriamente esse papado, essa grande regra que o mundo do vinho tem, né? E aí eu disse, cara, eu quero fazer um vinho eu decidindo etapa por etapa o que vai acontecer. Ou eu sozinho, ou eu com pessoas que compartilham essa visão comigo. E eu encontrei duas pessoas que eram meus amigos, né? O Ricardo Ambrosi, que hoje é meu sócio, e por isso Fope Ambrosi, né? Meu nome é Lucas Fopa, Ricardo Ambrosi, Fope Ambrosi. E a Pietra Possamay, que ela entrou no Instituto Federal comigo, depois se tornou muito amiga do Ricardo também. Ela meio que foi a ponte de amizade entre nós, mais a experiência de trabalho na Cave de Pedra, né? E aí nós compramos 4 caixas de uva Marcelin, produzida pela família Tafarel, que é proprietária da Vinícola Cave Antiga, onde o irmão do Ricardo é enólogo e acabou se tornando sócio, o Christian Ambrosi.
Então o Christian vendeu pra gente essas uvas da família Tafarel, né, de Cotiporã, e a gente processou essas uvas à mão e tal, e o vinho ficou surpreendentemente bebível, assim, dadas as condições que a gente tinha para elaborá-la no porão da casa do Ricardo. E aquilo me deixou com vontade de fazer mais, né? A Pietra acabou não continuando com a gente, né? Hoje a Pietra é uma das pessoas mais relevantes do vinho da América Latina. Ela trabalha no Peru, ela trabalha na Bodega Murga e ela tá fazendo um trabalho lindo lá. Então, assim, apesar dela não ter continuado com a gente, né? Ela seguiu numa jornada que a gente comemora muito e sempre que ela vem pra cá, nossa, quem vai na vinícola escuta o nome dela, vê uma foto dela, assim. Então, muitas pessoas dizem, nossa, vocês brigaram, que ficou... Não tem nada a ver. A Pietra traçou um caminho muito bonito, né? E eu e o Ricardo fizemos um Cabernet Sauvignon com uvas de Caxias do Sul, que se chamava Entrenó, para tentar começar uma história, né? Visto que a gente conseguia fazer vinho bom, poxa, vamos fazer alguma coisa para vender, porque aquele volume do Marcelin, a gente ia tomar num churrasco, assim, né? E aí a gente pegou esse vinho e, poxa, criamos um rótulo, né? Quando eu era mais novo, assim, eu fiz um cursinho de Photoshop, né? Porque nem sempre eu quis ser enólogo, né? Eu decidi que eu queria ser enólogo em 2012, no último ano do curso técnico, assim. Eu jurava pra todo mundo que eu ia trabalhar com informática. Olha que coisa, né? Adoro tecnologia até hoje, né? Mas, felizmente, eu escolhi o vinho. E aí a gente... acabou nessa criação desse rótulo, né, tendo a primeira dificuldade. Porque não basta tu fazer só um bom vinho. Tu tem que apresentar ele direito. Tu tem que ter uma política comercial. Tu tem que ter um monte de coisa que a gente não sabia, não fazia ideia que... Poxa, a gente, na nossa cabeça, fazer um vinho bom... Vou mostrar, vou degustar com alguém, a pessoa vai espalhar isso. E eu fiquei com uma dúvida aqui. Vocês ainda estavam na garagem ou já tinham Total saído? na garagem. Total na garagem. Total na garagem. A gente saiu da garagem... Estavam na produção e no invase na garagem. Tudo. A gente saiu da garagem em fevereiro de 2020. Alguns dias antes do primeiro lockdown. Aí, olha só. Quando a gente fez esse primeiro vinho e a gente enfrentou essas primeiras dificuldades, né? Que eu me dei conta que através do filme Julgamento de Paris, o nosso maior aprendizado para lidar com esses problemas, sendo que nós éramos uma região do Novo Mundo, sendo que nós, apesar de termos esse vínculo com a Itália, em poucas gerações ali na Serra Gaúcha, né? Nós não somos a Itália, nós não somos o Velho Mundo e a gente precisa olhar para o que o Novo Mundo fez para tirar uma lição positiva e como virar esse jogo, né? E o Julgamento de Paris, ele mostra muita coisa legal. Tipo, primeiro, fator de querer se comparar, né, com países. Fatores de, tipo assim, tu ter clientes, né, que sobrevalorizam, clientes conterrâneos teus que sobrevalorizam vinhos de fora, Sim, né? tendenciosos. E com estigmas na cabeça, né? Que é normal, até ninguém explicar, não adianta, ninguém saber de tudo, né? E aí eu disse assim, cara, é nesse lugar que a gente tem que pegar a ideia, é nesse lugar que a gente tem que se inspirar, é ali que a gente vai aprender coisas novas, coisas diferentes. O terroir é muito diferente, não dá pra comparar assim, e não tô dizendo que é melhor, nem pior, mas é totalmente diferente assim do que é feito no Rio Grande do Sul. Mas em termos de negócio, ali a gente vai aprender. E aí eu consegui 2 vagas de emprego, uma para mim e uma para o Ricardo, na Hombauer Vineyards, que é uma empresa que também a gente tem uma gratidão infinita, assim. Nós chegamos lá com 21 anos, vindos do Brasil, que não é um país que lá fora é visto como produtor de vinho, né? Isso é importante dizer para nós gaúchos, né? Pô, Brasil faz vinho? Óbvio, nós fazemos 90% do vinho brasileiro aproximadamente, né? Os números mudam todo ano, mas vamos ter esse número como exemplo, né? Mas é a maior parte, né? E aí... o Brasil não é visto como produtor de vinho, nós éramos muito jovens, nós chegamos lá com a moral lá embaixo. Só que eu e o Ricardo, a gente nunca se escondeu de trabalhar, assim, nunca. A gente sempre foi muito obstinado, sempre topou fazer qualquer coisa, por mais que a gente às vezes não seja habilidoso com alguma coisa, a gente vai lá e no esforço vira o jogo.
E esse comportamento era muito diferente. Muito diferente, assim. Hoje a gente até conversa, assim, como é algo bacana de olhar no passado, né? Do ponto de vista que hoje a gente recebe pessoas para trabalhar com a gente, né? Como é legal quando isso acontece, né? E a gente foi estreitando laço com os chefes e eles foram dando oportunidade pra gente fazer um monte de coisa. Por exemplo, cuidar dos Zinfandel da vinícola, que era uma produção gigante. E nós, com tecnologia, conseguia tocar. E eu e o Ricardo, era muito legal, muito bacana. E nos finais de semana, a gente tinha um cartãozinho que identificava a gente como trabalhadores aí da Hombauer. E nós tínhamos complimentary tasting, degustação cortesia em várias vinícolas. A gente ia, visitava, conversava com o pessoal, provava os vinhos. A gente ia anotando, poxa, que rótulo legal, olha o que tem no rótulo, como é que são as taças, como é que é a dinâmica de degustação, como é que é o espaço e tal. A gente ia anotando. Nós voltamos ao Brasil cheios de ideias, batalhamos muito para tocar o projeto. Quando a gente se sentiu confortável, que foi em fevereiro de 2020, para sair do porão, botar um espaço onde a gente ia dizer, aqui vai ser a nossa sala de degustação, é daqui que a gente vai embarcar os pedidos, é aqui que a gente vai fazer acontecer, vamos falar com o arquiteto, tal, lá. Primeiro lockdown. E eu, putz. Eu trabalhava para Massimo Boschi na época, né? O projeto era bem embrionário, mas a gente já tinha um sonho definido, né? Na minha cabeça, não ia ser algo rápido, de forma alguma, ia ser algo bem pequeno, a Fopp e Ambrosi. Então muitas pessoas perguntam, você tem noção? Vocês tinham o desejo de transformar a empresa nesse porte? Lógico que não. Nós não fazíamos ideia. Uhum. Até porque a gente era muito inexperiente. E aí, quando deu a pandemia, assim, poxa, ter o trabalho era algo muito confortável, né? E seguro para aquele momento. Mas a gente, na real, tava com muito medo, assim, muito medo, porque a gente tinha, pela primeira vez, um compromisso fixo, né? Um aluguel para pagar. E ninguém sabia o que ia acontecer, na real, né? Claro. Nós tínhamos plano de receber pessoas, fazer degustação, apresentar o projeto, fazer a coisa acontecer. E do nada a gente não podia mais se encontrar com ninguém, né? Então, assim, foi total por água abaixo. E aí ficou num limbo até que me convidaram para fazer uma live pela primeira vez. Aí eu e o Ricardo fizemos essa live virou 5 lives, que viraram 20 lives, que nos apresentaram para um monte de gente, e a gente começou a vender para São Paulo, para Rio de Janeiro e tal, e aí começou a chegar num ponto que ficou considerável o negócio, e aí eu tive que sair da Massimo Boschi, né? Eu pedi para sair, foi muito duro, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Renato, pela Massimo Boschi, até hoje eu vejo os produtos, eu falo para os clientes, pô, esse produto é assim, é assado, é incrível, tu tem que ter, tem que comprar, lá. E então, assim, eu fazia muito parte real desse negócio, né? E aí, sair foi uma decisão dura, mas foi necessária, e foi o que transformou o nosso negócio. A partir do momento que eu estava 100% na Fopp Ambrosi, a gente começou a vender um monte online. Um monte, assim. Era assustador o que a gente vendeu nesse período da pandemia. Inacreditável. E aí, o projeto se espalhou muito rápido. E em 2021, no final de 2020, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço maior e preparar para a retomada do turismo, né? Com um receptivo turístico à altura do que a gente estava fazendo e tal. Ainda assim, o meu sonho era já grande, mas nem perto do que a gente fez. Uhum. Nem perto. Sim. Aí, a gente fechou o contrato de aluguel ali do espaço onde a gente está hoje. Fomos para lá, começamos uma reforma, porque nós tínhamos uma casa de 120 anos na mão, que estava caindo. A gente teve que restaurar ela toda. Tudo isso que eu falo para as pessoas, às vezes perguntam assim, mas tirou dinheiro da onde? Muito das economias que a gente trouxe do Napa, né? Mas isso foi consumido em 2018. 2019 a gente teve ajuda da empresa de consultoria que meu sócio trabalha, né? Que é Novites Plátanos. Porque foi um ano onde a gente ficou... Tanto que tem uma linha chamada Vista dos Plátanos, que é uma linha especial nossa, que conta essa história. Foi uma safra muito determinante para nós. Tanto que quem acompanha a Fopp Ambrosi sabe que em 2019 a gente tinha uma variedade muito limitada de vinhos. Foi onde a gente entendeu a importância do fluxo de caixa, né? E aí, 2020, safra histórica, a gente já com os vinhos 18 vendendo...
estava conseguindo recompor caixa, então meio que o produto foi pagando o projeto, né? E aí quando começou a ter uma demanda grande de investimento, né? A gente foi buscar parcerias tipo o Sicredi. O Sicredi é um banco, né? Uma cooperativa de crédito que a gente, poxa, faz todas as operações com eles e sem eles não teria sido nada possível. Eles apostaram muito no nosso negócio, mas a gente nunca teve nenhum investidor. Então, é uma coisa, às vezes, que a gente escuta no mercado. Ah, mas o guri deve ser investido, deve ter... Nada. Nada. Nos Estados Unidos, sim, a gente tem sócios que investem no projeto, mas no Brasil... E a gente também investe no projeto através dos nossos negócios aqui do Brasil, né? Então, é um investimento junto, cai né? de lá. Exato. Então, assim, a gente nunca ganhou nada. E isso é um negócio que faz a gente ser diferente. Faz a gente ser muito diferente. Sabe? É pele em risco, é um negócio assim que o vinho, ele tem que nos defender. Ele tem que fazer o negócio ir para frente. Por isso que quem prova Fopenbrose hoje vai perceber que é muito melhor do que ontem. E quem provar amanhã vai ver que vai ser muito melhor do que hoje. Nós temos uma crescente de qualidade assim, muito perceptível nos produtos. Porque ele é o grande investidor. Ou seja, o nosso vinho é o nosso investidor. E aí, esse espaço novo ali foi o motivo pelo qual a gente chegou no Napa Valley. Porque quando eu compartilhei tudo isso na internet, né? Eu comecei a receber muita sondagem, assim, principalmente do Alberto, que era nosso chefe, né? Pô, como é que vocês fizeram isso? A gente conversava muito e tal. E ele, pô, um dia eu quero fazer negócio com vocês, e tal. E aí apareceu o Miguel, que é o nosso sócio, né? Junto com a Simone, que hoje é a CEO do projeto Napa Valley, né? O Miguel entrou na nossa vida muito olhando o nosso negócio no Brasil. Acabou não rolando, a gente não abriu, né? A gente não abriu share do negócio, né? Mas o Miguel tinha uma conversa muito diferente, assim, conosco, nessas conversas que a gente teve durante um ano, assim. E quando a gente encerrou a negociação, assim, Brasil, né? Que ficou definido que Fopenbrose ia seguir do Fopa e do Ambrose, né? E é uma coisa que permanece até hoje. Ele me ligou e falou assim, poxa, tá, no Brasil não vai rolar nada. Vamos fazer nos Estados Unidos, vamos fazer no Napa Valley. E aí, eu sou uma pessoa muito animada, assim, ansiosa, e que gosta de ver coisas incríveis acontecendo, assim. E aí eu disse, bora, né? O Ricardo disse, então bora, que é um cara, o Ricardo é meu sócio, mas é meu amigão, né? Uhum. Ele compra as batalhas comigo. E aí a gente começou, em 2021, maio de 2021, a Fopenbrose Wines LLC, né? Que seria limitada. Lá no Napa Valley, compramos uva de um produtor que é muito... Ele é primo do Alberto, que é um dos nossos sócios lá, né? Então, lá nos Estados Unidos é eu, o Ricardo, o Alberto e o Miguel. O Alberto é primo desse produtor de uva, né? Que nos vende um Syrah maravilhoso e um Cabernet Sauvignon maravilhoso de uma micro-região de Coombsville, que é uma região que sofre muita influência da Baía de São Pablo, causa um arrefecimento de temperatura, uma super uva e tal. E com essa uva tão linda, a gente fez o primeiro vinho americano elaborado por uma vinícola brasileira de toda a história, né? E não em qualquer lugar, né? Napa Valley. Então, para nós era muito importante isso, que fosse algo inédito e grande. E a partir daí, isso fez uma grande bandeira para nosso trabalho também no Brasil. Foi onde abriu portas para vários lugares. Quando a gente fala vinícola brasileira americana, opa, que é isso? Nunca vi isso, me explica mais. E aí vai acontecendo a expansão do projeto, né? A marca vai chegando e hoje, felizmente, né? Fopenbrose encontra nas melhores lojas, nos melhores restaurantes, nas melhores adegas, vai acabar tendo o nosso produto lá, né? Então é muito, muito legal isso.
Então, Lucas, a partir de tudo isso que tu compartilhou aqui conosco, aí não posso deixar de te fazer a seguinte pergunta. E os desafios de 2 mercados tão distintos? Agora 3, porque a situação Napa Valley abriu a situação Uruguai, né? Sim. Então chamou a atenção. Vamos chegar lá. E poderia ser outros, tá? A gente teve convite da França, da Espanha, de Portugal, da Argentina. A gente teve vários convites, né? Alguns não fechamos a porta totalmente ainda, tá? Entreaberto. Tá entreaberto. Então, o futuro reserva coisas muito interessantes, né? Mas a gente hoje foca muito no Brasil. Muito no Brasil. O Brasil é um lugar que a gente ainda tem muita gente para, assim, dividir um pouco do mundo do vinho. Eu não sou muito assim de vamos ensinar as pessoas, porque eu aprendo com os meus clientes. Com certeza. Eu estudo vinho desde 2010, que foi quando eu entrei no curso técnico de viticultura e enologia. Então, vamos lá. Há pelo menos 14 anos eu aprendo todos os dias com pessoas, às vezes, que não tomam vinho. Assim, é bizarro, às vezes, ver que pessoas que nunca engoliram o produto, elas põem no nariz. Mas isso aqui me lembra framboesa. Deu, caraca, realmente lembra. O que mais que tu sente aí? A pessoa começa a falar um monte de coisa e eu, meu Deus, é real, sabe? Então, quando eu falo de Brasil, eu falo com muito otimismo e digamos assim, daqui vai pro mundo. Tanto que eu trouxe aqui de presente para ti, Carol, o nosso Pinot, né? Que é um Pinot Noir que atrás o contrarótulo tá todo em inglês. É um projeto que a gente desenvolveu para exportar, para levar Entregar que eu não enxergo. É a idade. Não, mas isso é falta de vinho, na verdade. Depois tu vai tomar um golinho, tu vai... E aí, atrás tá escrito tudo em inglês, né? Não e vou aí... conseguir ler uma. Ali a gente coloca um pouco do Brasil pro mundo, né? Então, tem essa troca, né? Não é só de fora para cá, mas é daqui pro mundo, né? A gente sempre fala, do mundo para nós e de nós pro mundo. Essa é a Foppen Ambrosi, né? Então, esses mercados diferentes, né? Nós tentamos sim entender eles e colocar a brasilidade lá, né? Mas, sobretudo, com o potencial e o tamanho do mercado de vinho do Brasil, muito vem para cá. E é aqui que a gente vai fazer acontecer inicialmente. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar muito o produto aqui. Fora, a gente se foca em elaborar o melhor vinho dentro daquela característica, daquele terroir. Sim. E às vezes, né, é muito interessante porque a gente, quando elabora um vinho no Napa, né, as pessoas sempre nos perguntam assim, vai ser Zinfandel, vai ser Cabernet, vai ser Chardonnay. E a gente chega, vai ser Syrah. E a pessoa, como assim? Tem Syrah no Napa Valley? Tem, e é incrível, né? Mas é da onde? Daí quem mais entende, assim, né? É Rutherford, poxa, Howell Mountain, é o Chardonnay de Carneiros, da onde que é o vinho que vocês vão elaborar? É Coombsville. Aí a pessoa, Coombsville? O quê? Eu nunca ouvi falar. Tem coisas inexploradas ainda. E aí, esse universo inexplorado tem muita coisa legal. Que aí, quem gosta desse universo de descobertas do vinho, fica empolgadaço com o que a gente vai fazer. Mesma coisa no Uruguai. Todo mundo nos pergunta, vai ser Taná, né? Vai ser Taná, com certeza. Ali vocês não escapam do Taná. O primeiro não vai ser Taná. Eu não posso falar o que vai ser, tá? Mas senão a Fabiana me mata. Mas a Fabiana Braco, que é nossa parceira, eu né? Já estive lá. Ela é demais, né? Eu adorei. Poxa. Estive lá em março do ano passado. Então... Adorei, incrível. Adorei os vinhos, adorei a vinícola, adorei tudo. Foi uma experiência incrível. A Fabiana Braco e a Braco Bosca... Eu não conhecia a Fabiana pessoalmente, mas falei com ela. Legal. Mas conheci a vinícola, fiz degustações, trouxe muitos vinhos para casa. Que Foi massa. Uma experiência excelente. Ela é demais, ela tem uma mão, assim, única para elaboração de grandes vinhos, assim. Tanto que um dos melhores Cabernet Franc que eu já tomei é o Grand Umbu dela, que é, tipo, poxa, um vinho gabarito de Cabernet Franc, assim. E aí, assim, a gente vai explorar esses terroirs com coisas diferentes para mostrar para o Brasil e pra gente abrir um pouco a viseira, sabe? Tipo,
sabe? Olha o que tem no mundo, olha o que tem de coisa diferente, de coisa legal. E sair do óbvio, né? Explorar aquilo que Precisa. tem. As pessoas ficam muito bitoladas e focadas naquilo. É isso, essa região é isso, essa região é aquilo. E não querem, tem medo. O que eu sempre tento conversar com as pessoas, não tenham medo de conhecer o novo, se arrisquem. Porque as pessoas têm medo. Ficam sempre degustando o mesmo tipo de vinho, o mesmo perfil de uva, a mesma região. Não, gente. Vamos lá. Abre a cabeça, né? Exatamente. Vamos provar tudo. E a nossa história é muito de apresentar o novo para as pessoas. Porque a nossa vinícola é nova, nós somos jovens, a gente é outsider, não são sobrenomes do vinho, né? Agora são, mas no passado não eram. E a gente é bom de apresentar o novo e, sobretudo, de consolidar o novo, né? Então, por isso que a gente faz isso como ninguém faz. E aí, eu vejo o potencial mercadológico nessa direção, sabe? Em puxar para o Brasil e mostrar muito disso aqui. Lógico, poxa, vender nos Estados Unidos, maravilhoso, mercado gigantesco, né? O Uruguai já é uma coisa um pouco mais limitada, né? Até pelo número de pessoas, o tamanho do país, né? Mas assim, os Estados Unidos, de fato, é algo muito sedutor, né? Mas hoje a gente, por exemplo, trabalha os nossos vinhos na Europa, né? Que, tipo, é super difícil. Então, assim, tem oportunidade em tudo, né? Mas antes nós vamos pintar nossa aldeia aqui. Depois a gente vai pintar o mundo. Essa é a ideia. Bacana. Vamos lá. Então, no teu ponto de vista, agora estamos nos encaminhando para o fim. Quais as perspectivas para o futuro da vinícola e também da enologia no Brasil e internacionalmente? Bom, sobre a perspectiva da vinícola para o futuro, eu parei de fazer previsão, porque a minha primeira previsão era fazer um vinho com meu amigo. Sim, e foi hoje, muito além. Nossa, hoje a gente emprega gente, a gente desenvolve pessoas, a gente abre mercados, a gente tem uma filial em São Paulo, a gente tem uma filial na Califórnia. Então, assim, eu parei de fazer previsão porque eu limito o meu próprio sonho, sabe? Ótimo. Então, eu vou te dizer o que é a nossa missão, tá? O que é a missão da FOP Ambrose? Nós queremos mostrar pro mundo o que é o vinho gaúcho e o vinho brasileiro. Essa é a nossa missão. Nós queremos ser protagonistas com vinhos brasileiros e gaúchos no planeta Terra. Tá? Essa é a nossa missão. Então, eu vou batalhar todos os dias da minha vida para cumprir essa missão. Vou ser eu que vou ver isso concluído? Talvez sim, talvez não. Mas o legado vai ser deixado. E falo isso em meu nome e em nome do Ricardo, meu sócio. Nós vamos deixar um legado de protagonização do vinho gaúcho e brasileiro. Eu não quero mais ver chegar visita na casa de gaúcho e gaúcho dar de presente um vinho de fora do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Que seja no mínimo um vinho brasileiro. Essa é a minha missão. Então nós faremos isso com qualidade, com competitividade, com profissionalismo, sem apenas abraçar o fã-clube do vinho brasileiro, mas conquistar esses membros desse fã-clube. Então, falando em perspectiva, né? Nós vamos batalhar pela missão. E nós vamos conseguir, né? Seja eu ou as futuras gerações que vão tocar esse negócio, mas a FOP Ambrose vai ajudar todos os nossos colegas do vinho brasileiro a construir isso com muita força. E aí, falando sobre a enologia, né? O vinho no Brasil, vou te abrir um pouco da minha conversa com um dos diretores e editores, enfim, colunistas aí da Decanter Magazine de Londres, que é um observatório mundial de vinho, né? Eu recebi ele há alguns meses, né, na vinícola. A gente teve uma citação muito bonita. Tem uma página lá com uma foto minha e do Ricardo, onde eles recomendam 3 produtos brasileiros, dentre eles o Insólito Extra Brut, conta lá nossa história. Nós temos o Cabernet Franc, que ganhou 90 pontos. Então, assim, houve um contato prévio que fez ele chegar até nós. E é impressionante ver o entusiasmo que ele tinha falando do Brasil,
da capacidade nossa de ser multi-terroir, né? A gente tem mais de um Sim. Brasil, né? A gente tem agora o Sudeste produzindo coisas incríveis. A gente tem o Rio Grande do Sul se identificando bastante aí com os seus vários terroirs, né? Então, Serra Gaúcha cada vez mais consolidada no espumante, Serra do Sudeste mostrando que a gente ainda não descobriu tudo que funciona lá, porque é muita coisa boa. A campanha com os tintos e então, assim, eu vejo que a gente está num movimento de construção de identidade. E isso sendo bem executado, será uma consequência o consumidor dar preferência para nós. Isso vai acontecer. A gente precisa focar nessa questão de identidade. A gente conseguindo construir ela, vai ser natural o crescimento de tudo. E o que eu provo de vinho brasileiro, assim, eu provo bastante, assim, coisas novas, novos entrantes, players clássicos, e o que eu vejo é só melhoria de qualidade. Com quem eu converso é só percepção de melhoria de qualidade, porque isso é algo constante. E eu não tô dizendo que assim, a gente tá melhorando, né? Tipo, o vinho tá ficando mais legalzinho. Tá... Não, já tá muito bom, só que a gente não para de crescer a qualidade. E esse movimento de não parar de crescer é o que vai deixar a gente competitivo, é o que vai deixar a gente forte internacionalmente, que é uma coisa que eu acredito que vem junto com a competitividade. Então, assim, nós estamos entrando num nível, nós estamos subindo o sarrafo muito mais alto do que a gente acha que a gente pode fazer e num espaço de tempo tão curto que eu acho que nenhuma outra região viu essa velocidade. Sim. Então... Uma curva de ascensão, assim, então... absurda, empinadíssima, né? Então, assim, não beber vinho brasileiro hoje e tecer comentários desairosos sobre o vinho brasileiro hoje é a coisa mais... como é que eu posso... Nem sei que palavra usar, mas assim, eu vou até usar uma palavra assim, um pouco cafona, assim, mostra um desconhecimento absurdo do que tá, e com aquele complexo de vira-lata muito... sabe, nossa, tudo que é do Brasil não presta, bom é de fora. Pelo amor de Deus, vai provar o vinho que tu vai ver que... Claro. Né? E se tu precisa que outro diga que o vinho é bom... Né? Daí é outro campo, mas o termo de qualidade, assim, quem prova vê que, poxa vida, a gente tá fazendo um trabalho muito legal. Então, a perspectiva do vinho brasileiro, da enologia brasileira, é só se aprimorar, só continuar melhorando, alcançar voos grandes e nós seremos uma grande referência da América Latina. Isso vai acontecer. E nós temos a oportunidade única de fazer isso sem precisar focar, muitas vezes, em vinho de combate. Que isso é muito bom para o ecossistema e para a sustentabilidade. Não só falando de meio ambiente, mas de sustentabilidade da comunidade local, ter produtores bem remunerados, felizes, saudáveis, que tenham perspectiva de crescimento, que não cause êxodo rural, que não cause pobreza nos campos onde tem uva, que a gente vê que isso acontece em alguns lugares, a gente não vai ter isso no Brasil. Se a gente continuar na direção certa, sabe? De fazer produtos legais, de remunerar a cadeia legal, tal. Isso acontece em todos os casos. Não acontece em nenhum lugar do mundo, todos os casos redondinho. Mas a gente pode ser um belo exemplo para o mundo disso, né? Muito bacana. Eu adorei escutar essas perspectivas. Eu adorei ouvir a missão da empresa. Acho que muito possível. É um baita trabalho pela frente, mas totalmente possível. Fiquei muito feliz. E agora eu vou te convidar para um quadrinho que a gente tem no programa que se chama Wine Drops. Opa, legal. São perguntinhas rápidas para que eu e quem está nos escutando e nos assistindo te conheça um pouquinho melhor. Claro. Posso começar? Deve, por favor. Trabalhar com vinho é? Prazeroso. Legal. Um vinho que todos precisam provar. Insólito Corte 5, tinto. Maravilhoso, divino. Qual foi o momento mais marcante da tua carreira até aqui? Eu acho que foi... pergunta muito difícil. Nossa, que a minha carreira tem muitos momentos, assim. Eu acho que foi o dia que eu pedi demissão na Máximo Bosque. Esse momento aí, eu vesti uma fantasia, né? Digamos assim, eu vesti um papel
eu visto Agora até eu vou. hoje e que acho que é muito determinante. E agora eu vou. Agora eu Então, vou. vou escolher esse momento. Mas Que tem vários. bacana. Tem incêndio no Napa Valley, tem enchente no Rio Grande do Sul. A gente é forjado em fogo e em água, né? Então, isso aí. Vinhos brasileiros ou californianos? Vinhos brasileiros. Poxa, sem dúvida. Com todo o respeito e admiração, nós não estaria fazendo essa loucura se não, né? Só que vou usar uma frase que um amigo meu que estudou numa das melhores universidades de vinho do mundo, lá na Europa, o Wagner da Monte Santana, ele fala, né? Que ele escutava muito lá no curso. Que o incrível tá na linha tênue entre o bom e o impossível. E esse incrível no mundo do vinho, e essa linha tênue entre o bom e o impossível, é o Rio Grande do Sul. Então, vou ficar com vinhos brasileiros com certeza. Um local que todo amante do vinho precisa conhecer. Para não ficar só no bairrismo, tá? Eu vou escolher o champanhe. Champanhe. Sem nenhum interesse comercial da minha parte, vou escolher o champanhe porque é incrível. Quem visita aquilo lá, vê o que é criar um negócio do zero, algo que é gigante até hoje, né? Então, realmente, região do Champanhe. Uma região belíssima. Eu tive a oportunidade de ir lá muitos anos atrás. Nunca imaginei que eu fosse estudar vinho, que eu fosse fazer um podcast de vinho. E é uma região que eu quero voltar com esse olhar, mas é encantadora, belíssima. Belíssima. Pedaço da história, né? Exatamente. Então é isso. Lucas, por hoje é isso. Foi um prazer te receber aqui, um prazer te conhecer pessoalmente, um prazer escutar a tua história. Muito obrigada por dividir tanta coisa bacana, tanta experiência, tanta humildade aqui conosco. E eu só posso te desejar ainda mais sucesso. Muito obrigado, foi um privilégio estar aqui contigo. Eu adoro esse tipo de conversa. Então pode me convidar mais vezes que eu venho muito feliz. E te deixo convite, né? Não só presente, mas para te vir nos visitar, né? E todos os teus ouvintes também mencionem que me viram aqui, que a gente vai ter uma surpresinha especial para todos que forem nos visitar. Então, muito obrigado. Olha aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Lucas. Foi um prazer. E assim encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembre-se, cada taça conta uma nova história. Saúde!